O presidente Donald Trump afirmou em uma entrevista que os Houthis querem a paz. E querem a paz porque estão sendo literalmente espancados. Hoje é dia 27 de março de 2025 e a gente vai falar sobre esse e outros assuntos. Muita coisa aconteceu nas últimas horas, principalmente um ataque dos Houthis a Jerusalém e Tel Aviv, com várias sirenes tocando em várias cidades israelenses, e também uma eliminação do exército israelense em Gaza. O porta-voz do Hamas foi eliminado. Não sai daí que a gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, sou brasileiro, sou israelense, vivo aqui em Israel com a minha família desde 2018. E aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina aqui no país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de ativar o sino. Só assim você não perde todas as atualizações que eu estou postando aqui no YouTube. Antes da gente iniciar a esse resumão de assuntos que estão acontecendo aqui em Israel nas últimas horas, lembrando, hoje é dia 27 de março de 2025, eu quero dizer que esse vídeo ele é patrocinado pela Insider, nossa parceira aqui de longa data. A Insider é uma marca tecnológica de roupas tecnológicas que chegaram para facilitar a sua vida, principalmente o fato dela desamassar pelo calor do seu corpo. Você pode pegar uma blusa da Insider amassada, vestir em 10 minutinhos, o calor do seu corpo desamassa as roupas da Insider. Isso é tecnologia e praticidade. E se você quiser aproveitar, estamos no mês do consumidor. Cupom Guanabara, você entra no site da Insider que está aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode somar até 35% de desconto no site da Insider. Tem uma linha completa de roupas, não só blusas, como também roupas para academia, roupas íntimas para homens e para mulheres, uma linha completaça. Entra lá que você não vai se arrepender. Não esquece o cupom para você ter direito ao desconto. Insider eu uso e recomendo. Vamos lá, diversas notícias que eu quero dizer hoje, começando pelo um ataque dos Houthis aqui em Israel, hoje por volta de 1h da tarde. Eu estava no trabalho, estava acompanhando o aplicativo de sirenes. No momento do ataque, não tinha absolutamente nada quando os grupos começaram a pipocar os ataques de sirenes. E entrei novamente no aplicativo e estava lá uma série, mas muita cidade, de Jerusalém até lá em cima, depois do norte de Tel Aviv. E aí vamos para a matéria que saiu no The Times. Houthis disparam 2 mísseis contra Israel, acionando sirenes em Jerusalém e Tel Aviv. Só um parênteses. No dia anterior, ou seja, ontem, os Houthis disseram que enviaram mísseis para Israel e drones também. Os drones nunca chegaram e os mísseis se desintegraram no ar. Não conseguiram nem chegar e não precisaram nem alarmar sirene e tampouco interceptação. Lembrando que os mísseis para interceptar esses mísseis que vêm do Iêmen, dos Houthis, são mísseis caríssimos. Não é o Iron Dome que intercepta isso, é o sistema Arrow de longa distância. As forças de defesa disseram que ambos os mísseis balísticos foram interceptados fora do território israelense sem danos ou vítimas relatadas. E Hamas confirma que o seu porta-voz foi morto durante a noite de ontem. Tem alguns vídeos rolando na internet sobre as interceptações, sobre o lançamento dos 2 mísseis. 2 mísseis foram lançados do sistema Arrow para buscar esses mísseis vindos do Iêmen. 2 mísseis balísticos foram lançados contra Israel na quinta-feira, hoje, pelos Houthis, apoiados pelo Irã.
e foram interceptados com sucesso pelas defesas aéreas de acordo com as forças de defesa de Israel. Após as sirenes que soaram há pouco em várias áreas de Israel, 2 mísseis lançados do Iêmen foram interceptados antes de cruzarem para território israelense, disseram os militares em um comunicado. Não teve nenhum relato de feridos ou danos no ataque. Alguns destroços desses mísseis caíram na Cisjordânia, ou Judéia e Samária, e algumas pessoas filmaram, fotografaram. Eu acho que está aqui na reportagem também. Se não tiver, eu vou colocar aqui no vídeo. Sirenes soaram no centro de Israel, em Jerusalém e em várias cidades vizinhas, bem como em vários assentamentos da Cisjordânia. Os Houthis rapidamente assumiram a responsabilidade pelo lançamento dos 2 mísseis, dizendo que tinha como alvo o aeroporto Ben Gurion e um alvo militar em Jaffa, no centro de Israel. Provavelmente já foi notificado que os 2 alvos foram atingidos com sucesso, como sempre. A ITA Airways da Itália disse que teve que desviar um de seus voos por causa dos mísseis e que o voo pousou em segurança em Tel Aviv. Além disso, os Houthis alegaram ter atacado o porta-aviões americano Truman com foguetes e drones. O porta-voz Houthis declarou que esse é apenas o começo de seus ataques contra Israel. Marcou pelo menos o 7º ataque Houthi contra Israel desde o dia 18 de março, quando as forças de defesa retomaram sua ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza. Os ataques ocorreram no momento em que os Estados Unidos continuaram a intensificar sua campanha de bombardeios contra os rebeldes iemenitas, que foi retomada no início desse mês, depois que o grupo ameaçou continuar seus ataques contra Israel e navios do Mar Vermelho. Os ataques dos Estados Unidos acontecem todos os dias e todas as noites desde o dia 15 de março. Então já temos aí mais de 10 dias de ataques ininterruptos, o que vem a puxada para a próxima matéria, onde o Trump diz que os Houthis querem paz porque eles estão sendo muito espancados. O presidente dos Estados Unidos sugere que as forças americanas continuarão a atacar os rebeldes apoiados pelo Irã por um longo tempo, enquanto novos ataques são relatados na capital Sana em outros lugares do Iêmen. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira, ontem, que os rebeldes Houthis no Iêmen agora querem paz. Após mais de uma semana de ataques aéreos dos Estados Unidos, que ele disse ter sido muito, mas muito fortes. Os Houthis estão querendo fazer alguma coisa, palavras do Donald Trump. Eles querem saber como paramos. Como paramos? Como podemos ter paz? Os Houthis querem paz porque eles estão sendo nocauteados. Ele disse em uma entrevista para repórteres no Salão Oval. Os Houthis estão morrendo por paz. Eles não querem isso. Eles estavam tirando navios do oceano. No canal de Suez, eles têm apenas cerca de 20% dos navios passando. Eles têm que passar por um caminho diferente, o que leva semanas de viagem. E isso realmente afeta o comércio. Não só o comércio de Israel e o comércio dos Estados Unidos, mas o comércio mundial. Mas os Houthis foram duramente atingidos e eles querem negociar a paz. Continuou Donald Trump. Os Houthis foram horríveis para o mundo. Eles mataram muitas pessoas e destruíram muitos navios e aviões e qualquer outra coisa. Eles foram duramente atingidos mais do que nunca. Washington anunciou uma ofensiva militar contra os Houthis em 15 de março, prometendo usar força esmagadora até que o grupo, apoiado pelo Irã, parasse de atirar em navios nas principais rotas marítimas do Mar Vermelho e do Golfo de Aden. Realmente, os vídeos que chegam dos ataques não é muito divulgado. Esses ataques dos Estados Unidos, os alvos não são divulgados e nem os resultados são divulgados. O que a gente está sabendo é o que é divulgado pelos próprios moradores do Iêmen. E os ataques são realmente bem fortes. E aí entra
a última matéria que eu quero falar sobre as manifestações na faixa de Gaza. Tem muita gente comentando no último vídeo que eu falei sobre essas manifestações, muita gente dizendo, não, mas até que enfim essas pessoas acordaram. Gente, são manifestações contra o Hamas, mas isso não significa que essas pessoas são inocentes. Só que, colocando na balança, o Hamas não está dando muito resultado para essas pessoas, mesmo a grande maioria apoiando o Hamas. A gente tem que lembrar que essas manifestações, elas são empurradas, elas são criadas e são incentivadas por outra organização terrorista. É uma organização terrorista que hoje não é só uma organização terrorista, e sim um partido político também, mas lembrando que é o principal interessado no poder da faixa de Gaza. Então, calma, não são pessoas que acordaram, não é o povo de Gaza em massa que está se manifestando contra o Hamas, mas sim, é contra o Hamas. Mas o que o Hamas está fazendo, divulgando a informação completamente errada, e é a informação que muita gente no Brasil quer ouvir, é que essas manifestações não são contra o Hamas, mas sim contra Israel. Eles estão tentando inverter o jogo e divulgando essas informações. Hamas afirma que os crescentes protestos em Gaza contra seu governo, na verdade, visam Israel e não são contra eles próprios. No primeiro comentário, desde que os moradores de Gaza começaram a ir às ruas, o grupo terrorista alega que as manifestações estão sendo manipuladas por inimigos e outros partidos com agendas políticas. Coisa que não é uma mentira absoluta, tem aí uma verdade nessa frase do Hamas, e sim, essas manifestações estão sendo feitas, apoiadas, incentivadas por inimigos do próprio Hamas. Ok, que também não é flor que se cheire. O Hamas respondeu na quinta-feira aos crescentes protestos públicos dentro de Gaza, insistindo que as manifestações são direcionadas contra Israel e a guerra em andamento, e não contra o grupo terrorista que governa a faixa de Gaza. Aí eu quero fazer um parênteses, porque você precisa analisar principalmente os canais que você assiste ou consome informações. Eu sempre falo sobre alguns canais que você não deve assistir, porque são canais que se fazem de bonzinhos, mas na verdade tem um pezinho contra Israel. São canais antissemitas. Muita gente já acordou, muita gente, eu vejo muita gente nos comentários não agredindo, mas argumentando esses canais. Mas espera aí, você está contra Israel? E nada é esclarecido. Mas uma informação importante, um acontecimento importante desse, manifestações em massa na faixa de Gaza contra a organização terrorista Hamas, que muita gente defendia o Hamas porque dizia que o Hamas era a defesa legítima do povo palestino. E agora que o povo palestino está dizendo fora Hamas, o povo palestino está dizendo Hamas terrorista, esses canais que antes divulgavam essa informação neutra de que não, o Hamas é a resistência do povo palestino, esses canais simplesmente estão ignorando essas manifestações. Arte da Guerra é um dos canais que está ignorando essa informação. É uma informação importantíssima. O povo palestino está pedindo o fim do governo do Hamas. Aí você não vê Arte da Guerra, do comandante Paçoquinha, falando sobre isso. Você não vê o canal do Rogério Netrablian falando sobre isso. Nenhuma menção. Essa informação, essa matéria, está em todos os canais que esses indivíduos consomem informações, retiram informações, até porque são pessoas que estão a milhares de quilômetros daqui do Oriente Médio e consomem informações de grupos para poder passar para pessoas como você. Só que essa informação importantíssima, ela é ignorada. Por quê? Porque tudo aquilo que eles construíram no canal,
iria por água abaixo. Toda essa defesa ao Hamas, disfarçada de ajuda humanitária, né, de uma organização de resistência a favor do povo palestino, o Hamas representa a luta armada do povo palestino. Só que agora o povo palestino não quer. Cadê esses canais para informar isso? São canais que se dizem neutros. Não, aqui não temos viés. Cadê seu Rogério Netablian? Cadê uma live falando sobre isso? Não precisa nem uma live, uma nota no seu grupo falando sobre isso. Não tem nenhuma. Por quê? Porque você também é igual à mídia podre do Brasil. Você só compartilha aquilo que lhe convém e que está de acordo com o seu viés político. Essa é a verdade. Então, gente, principalmente vocês, querem consumir conteúdo de qualidade, não vou dizer nem para vocês virem aqui no canal. Eu estou em Israel, estou informando direto daqui, direto da fonte, as informações. Mas você tem que saber aonde não procurar essas informações. E esses dois canais que eu disse são belos exemplos de onde você não tirar informações sobre Israel. Principalmente porque são dois canais contra Israel. Fica a dica. Milhares de moradores de Gaza foram às ruas essa semana em raras demonstrações de raiva pública contra o Hamas, clamando pelo fim do governo de quase 2 décadas do grupo, depois que ele mergulhou a Gaza em uma guerra ao atacar o sul de Israel em 7 de outubro, fazendo centenas de reféns, muitos dos quais ainda estão presos. Temos 59 reféns ainda na faixa de Gaza e todos eles retornarão para Israel. Um alto funcionário do Hamas disse ao canal qatariano Al Arabi, que é o jornal do Catar, que manifestações são esperadas de pessoas que enfrentam o extermínio contra a guerra e a destruição. Apesar de vários relatos da mídia, imagens e vídeos dos protestos, bem como entrevistas na mídia de moradores de Gaza dizendo o contrário, ele afirmou que os protestos estão sendo deturpados como críticas ao regime de fato do Hamas. E, olha, se você tem uma manifestação de milhares de pessoas falando fora Hamas, Hamas terrorista, não tem a menor possibilidade disso estar sendo deturpado. Desculpa, se você não enxergar isso, procure um médico. As pessoas estão pedindo para parar a agressão, mas o inimigo e outros partidos com agendas políticas estão desviando os protestos espontâneos para servir à agenda da ocupação e tentando retratá-los. Como se os manifestantes fossem contra a resistência. Sim, eles são contra a resistência. Eles estão gritando fora Hamas. Mais claro que isso, impossível. As pessoas... Ele disse isso em uma referência ao Hamas e outros grupos terroristas em Gaza. Aqueles que estão tentando retratar os protestos como manifestações contra o Hamas são as mesmas pessoas que vêm fazendo isso há anos em cidades árabes e europeias para servir interesses, acrescentou sem especificar quais são esses atores que ele se referia. Naim confirmou ainda que o grupo islâmico autoritário permite que os moradores demonstrem dissidência. Entendemos bem que o nosso povo é politicamente diverso e protegemos tanto as opiniões quanto as visões opostas. Ninguém tem o direito de proibir ninguém de expressar sua opinião, mas o povo foi às ruas pedindo para parar a guerra e acabar com a agressão. Todo mundo entende que eles respeitam essas opiniões diversas. Eles só matam quem pensa diferente. É exatamente assim que funciona. E isso não sou nem eu que estou dizendo, são os próprios moradores de Gaza. Gente, fiquem de olhos abertos em notícias, em locais que vocês estão consumindo essas informações e façam um filtro. Tá cheio de gente mal intencionada aí. Cheio, tem muita gente mal intencionada. Não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal, não esquece o seu cupom de desconto da Insider,
O link para você entrar na Insider está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui embaixo também tem o link do meu WhatsApp para você que quer começar a ganhar dinheiro com a internet ganhando em dólar, sem precisar sair do Brasil, sem precisar falar uma palavra de inglês. Me chama no WhatsApp, eu tenho uma aula gratuita para disponibilizar para você. Você vai ver como funciona esse método de sucesso e depois a gente vai conversar para mudar a sua realidade financeira. Me chama lá no WhatsApp. Um forte abraço, eu volto a qualquer momento com novidades direto aqui de Israel. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.